O novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul levanta a bandeira do desenvolvimento sustentável e atenção às mudanças climáticas. O que esperar da gestão do deputado Pepe Vargas no Legislativo Gaúcho? Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra o Vestibular 2025 Taon. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Tenho a honra de receber agora o novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Pepe Vargas, que é natural de Nova Petrópolis, foi prefeito em Caxias do Sul por 2 vezes, foi vereador em Caxias também, deputado federal, ministro e agora preside o nosso Parlamento Gaúcho. Bem-vindo ao Poder RS, deputado. Prazer, Orestes, participar do Poder RS, poder estar aqui conversando com toda a audiência da TV Ubra, com os seus espectadores. De fato, é um desafio novo na minha vida política, presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Me sinto extremamente honrado e também com muita responsabilidade para tocar o trabalho do dia a dia aqui da Assembleia. Desde já digo que a Assembleia está sempre aberta a todos os veículos de comunicação e também a toda a população do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente Pepe Vargas, nós aqui também estamos numa missão nova, viu? Trocamos o nome da Ubra TV, agora é Multi-RS, justamente para abraçar todo o Rio Grande do Sul e também para mostrar o que a gente realmente é, uma TV além de uma TV universitária, né? Como tinha esse nome, Ubra TV, a maioria das pessoas, dos gaúchos, imaginavam que era uma TV universitária e a gente não, a gente é uma TV educativa, afiliada à TV Cultura, mas a gente é muito mais, nós temos 7 horas de programação local e sempre com apoio, inclusive, da Assembleia. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua bandeira na presidência do Parlamento Gaúcho. Bom, além da votação de projetos de lei, da fiscalização do Poder Executivo, que são tarefas do Poder Legislativo, a Assembleia, todos os anos, elege um tema que leva para o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, um espaço de diálogo da Assembleia com a sociedade gaúcha, que vem desde 1999. Então, eu propus esse tema, o tema do desenvolvimento sustentável. Veja que nós temos um enorme desafio no Rio Grande do Sul. Nós precisamos crescer economicamente. O Rio Grande do Sul perdeu participação relativa no Produto Interno Bruto Nacional. Em 2002, 20 e poucos anos atrás, nós correspondíamos a 6,6% do PIB. O Rio Grande do Sul era responsável por 6,6% do Produto Interno Bruto brasileiro. Hoje, nós somos responsáveis, isso são dados de 2022, que eu pego aqui, esse espaço de 20 anos, nós correspondemos a 5,8% do Produto Interno Bruto. Então, é uma perda relativa de participação na economia nacional. Então, nós já temos esse desafio de promover o crescimento, mas nós temos que fazer esse crescimento com sustentabilidade ambiental e com sustentabilidade social. Creio que depois dos eventos climáticos extremos que tivemos desde setembro de 2023, aqui na região metropolitana, foi afetado em maio de 2024, mas em setembro de 2023, no Vale do Rio Caí, no Vale do Rio Taquari, nós já tivemos tragédias extremamente grandiosas, que toda a população gaúcha acompanhou. E em maio, novamente, nessas 2 regiões, e dessa vez afetando toda a região metropolitana. Então, eu penso que fica claro para a população de que nós temos mudanças do clima e que é preciso fazer algo. Os governos, a sociedade, precisam debater esse tema. Então, nós pretendemos, ao longo do ano de 2025, fazer um conjunto de atividades do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, no primeiro semestre, mais localizadas aqui em Porto Alegre,
e no segundo semestre nas diversas regiões do Estado, para discutir, né, essa questão do que pode ser feito para fazer frente às mudanças climáticas, para fazermos a adaptação e a mitigação das mudanças do clima, e também as políticas públicas que o governo do Estado, que o governo federal estão propondo para fazer frente a isso. E ao fim desse processo, nós pretendemos apresentar uma proposta legislativa que estabeleça diretrizes para o crescimento sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho dito que isso é não só um desafio, né? Ter sistemas produtivos mais sustentáveis, fazer a transição energética, fazer a transformação ecológica dos processos produtivos, é não só um desafio, é não só uma necessidade, é também uma janela de oportunidades para novos investimentos em tecnologia, novos investimentos em pesquisa e inovação, novas oportunidades para capacitar recursos humanos em novas atividades profissionais que serão valorizadas e necessárias para todas essas questões. Então, nós temos aí também uma janela de oportunidades que podem gerar emprego, renda e, além de tudo, garantir sustentabilidade para as atuais gerações e também para as futuras gerações. O senhor tem uma experiência no Executivo muito importante, né? Sendo prefeito de Caxias do Sul 2 vezes, sendo ministro de Estado, né? Na época do governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, eu vejo que o senhor está priorizando o debate, que é o caráter, né, da Assembleia Legislativa, e vai fazer isso durante todo o seu mandato, mas o senhor já está vislumbrando o que fazer de forma prática. E eu queria muito da sua visão pessoal. Claro que o senhor vai coordenar, né, esses debates durante todo o ano aí com a sociedade gaúcha, mas certamente o senhor já dá indícios dessa janela de oportunidades do que pode ser feito na prática, né? Porque os gaúchos estão um tanto cansados, né, de sempre estarem correndo atrás desses eventos climáticos que vêm justamente lá desde o segundo semestre de 2023, a gente teve aquela tragédia, né, que foram as enchentes de maio do ano passado, mas estamos vivendo agora, né, nesta segunda e terça-feira, aí um outro evento climático, né, esse calorão aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, né, com sensação térmica aí próxima dos 50 graus. Então, o que fazer para não ficar esperando, presidente Pepe Vargas, durante um ano inteiro? O que a gente já pode fazer como sociedade? Bom, veja bem, nós estamos indo praticamente para o 5º ano em que há mudanças do clima muito severas aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 3 anos de seca, de estiagem. Muito fortes. Depois tivemos um ano e meio de enchentes. E agora, novamente, nós estamos com seca e estiagem em algumas regiões do estado. Então, há inclusive quem diga que essa é a nova normalidade climática, tá? Bom, isso não são coisas que decorrem só de desequilíbrios ambientais no estado do Rio Grande do Sul. Isso são fenômenos que ocorrem em escala internacional. Mas cada país, cada região, cada estado precisa fazer a sua parte. Nós teremos, inclusive, a cúpula do clima das Nações Unidas sendo realizada no Brasil. Então, todos têm que fazer a sua parte. Nós temos que discutir todo um conjunto de questões. Melhor destinação dos resíduos sólidos urbanos, e não é só as prefeituras que são responsáveis por isso, cada cidadão e cidadã também pode fazer a sua parte, né? Separando corretamente, né, os resíduos dentro da sua casa, colocando corretamente aquilo que é reciclável para que possa ser recolhido para reciclar, aquilo que é orgânico para poder ter o devido tratamento. Todos nós podemos contribuir mais, né, sendo mais racionais no uso dos nossos recursos hídricos, né? Economizar água, economizar energia elétrica. Tem todo um conjunto de coisas bem simples que todo mundo pode fazer, e inclusive o poder público pode e deve fazer nas suas repartições públicas. A Assembleia Legislativa, a rigor, não tem atualmente um comitê de sustentabilidade interna que discuta, né, um plano de sustentabilidade logística. Nós vamos criar um comitê de sustentabilidade dentro da Assembleia, para migrarmos para energias renováveis, para fazermos a adequada destinação dos resíduos sólidos, para aproveitar melhor a água das chuvas e dar a nossa contribuição nesse processo, né? Mas todos os órgãos públicos podem fazer isso, todas as empresas podem fazer isso, todo mundo pode fazer isso.
Mas o que nós queremos fazer é um grande debate também para discutir essas questões mais gerais. Se nós precisamos reduzir os gases de efeito estufa, né, nós precisamos, portanto, fazer uma transição de energia. Agora, para isso, precisa dinheiro, tanto o setor público como o setor privado. Né? Então, nós precisamos discutir linhas de crédito, quais as políticas públicas de linhas de crédito para isso. Né? Nós temos que discutir todo um conjunto de questões que envolvem políticas públicas. O governo federal tem várias propostas que ele vem apresentando nesse sentido. Ele tem o plano de transformação ecológica, que está lá no Ministério da Fazenda, ele tem o programa Nova Indústria Brasil, que está lá no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, onde tem todo um conjunto de propostas e medidas que dialogam com essa questão da transformação ecológica e da transição energética. Né? Existe o programa de agricultura de baixo carbono, que é a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Ministério da Agricultura. Nós temos o Plano Clima, que é a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Plano Rio Grande, que o governo do estado apresentou, que também tem diálogos com esses temas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos que a sociedade tenha a oportunidade de conhecer o que são esses programas, debater esses programas, ver se eles são adequados, se há necessidade de complementações, se há necessidade de correções. Então é isso que nós queremos fazer com esse ciclo de debates do Fórum Democrático, propiciando que a sociedade gaúcha possa debater essa questão, né? Por isso que nós vamos percorrer o estado nas suas mais variadas regiões. Estamos estudando também como fazer um processo de participação digital, as pessoas poderem acessar, né, as tecnologias da informação e ter acesso a tudo isso, para o fim desse processo, como eu disse, apresentar um projeto de lei que trate de diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Um projeto como esse pode, por exemplo, estabelecer que áreas são prioritárias, onde o Estado tem que priorizar os investimentos, todo um conjunto de questões. Mas eu também acho que podem aparecer propostas pontuais que levem a questões bem concretas. Vou dar um exemplo de um debate, inclusive, que na semana passada eu tive a oportunidade de participar. Né? Nós temos aí todo um setor de proteína animal que é muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Né? Agroindústrias que agroindustrializam a produção, né? Que agricultores, que produtores fazem de suínos, frangos, gado bovino também, né? E todos esta produção, ela produz dejetos, que são problemas ambientais. E os produtores têm que gastar recursos econômicos para dar destinação adequada a esses dejetos. Né? Seria perfeitamente possível, já há exemplos nesse sentido, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, de aproveitamento desses dejetos para a produção de biogás, para a produção de biometano. Né? Agora, para isso, precisa uma política pública para estimular, né, que o produtor rural faça esses investimentos e não só resolva um problema ambiental, mas ele pode agregar renda na sua propriedade, porque esse biogás, esse biometano que ele produz, poderá ser utilizado na sua própria propriedade ou poderá ser disponibilizado no Sistema Energético Nacional. Então, dou esse exemplo, poderia dar outros exemplos, né, que eventualmente podem surgir propostas pontuais para estimular determinadas áreas, né, determinadas questões, que também podem propiciar que a Assembleia Legislativa, né, tome iniciativas legislativas ou proponha ao Poder Executivo. A Assembleia Legislativa não é um órgão executor de políticas públicas, ele é um órgão que aprova políticas públicas propostas pelo governo do Estado, pelo governador do Estado, pode tomar iniciativa legislativa em algumas questões, em outras sequer pode tomar iniciativa legislativa, é prerrogativa exclusiva do governador, a iniciativa legislativa, mas no diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, nós podemos levar ao governo do Estado propostas para que ele encaminhe a Assembleia para se transformar numa lei, para construir alguma política pública que estimule alguma área que se julgue relevante nesse debate. Então, não é uma coisa que vai demorar um ano, é um processo mais longo, né? De certa forma, ele já começou, né? Mas ele precisa ser intensificado, né? Porque, como tu mesmo disseste, né, está aí novamente mais um evento climático que afeta a nossa economia e afeta a vida das pessoas.
Aliás, o tema escolhido, a bandeira, né, durante o ano na presidência do Legislativo do presidente Adolfo Brito, né, do deputado do Progressistas Adolfo Brito, foi irrigação. O senhor pretende dar continuidade a isso? Até porque, como o senhor próprio mencionaste agora há pouco, né, a gente tem várias regiões no Rio Grande do Sul, especialmente lá na minha região noroeste, que está sofrendo novamente com uma estiagem muito forte. Não, sem dúvidas. Esse tema que o presidente Adolfo Brito na legislatura anterior, o ano passado, encaminhou, muito importante, né? De certa forma, nós temos linhas de crédito que permitem que o produtor possa fazer financiamento para fazer investimentos em estruturas de irrigação. Mas ainda são muito tímidas, né, deputado? Não, se tu pegar o Pronaf, por exemplo, é bastante significativo, porque as taxas de juros do Pronaf são bastante mais baixas do que as taxas de juros normais, né, no sistema financeiro. O Pronamp também, a taxa de juros do Pronamp é um pouquinho, que é para o médio produtor, ele é um pouquinho mais alta que a taxa do Pronaf, mas também é uma política com subsídio, com juros subsidiados bastante significativo. E mesmo para o agronegócio, a taxa de juros é um pouco mais alta, tem aí um critério de que quanto menor digamos assim, quanto menor o tamanho, digamos assim, da produção, né, o produtor de escala menor tem um juro mais subsidiado, um produtor de maior escala, que tem mais renda, tem um juro menos subsidiado, mas também tem. Isso por parte do governo federal, mas o governo do estado também pode complementar. Inclusive, o governo do estado criou recentemente uma proposta de complementação para a irrigação, né, onde se financia parte do investimento feito pelo produtor. Já tínhamos tido no passado, né, lá na gestão do governador Tasso Genro, o programa Mais Água, Mais Renda e o programa Irrigando a Agricultura Familiar. Depois parou e, felizmente, agora, na gestão do governador Eduardo Leite, está sendo retomado, né? Então, o produtor pode ir lá pegar no Pronaf, ou pegar no Pronamp, ou no crédito agrícola mais geral, com subsídio, e o governo do estado ainda pode subsidiar, complementa esse subsídio, ficando ainda mais atrativo para o produtor. Bom, aí tem todo um conjunto de questões de licenciamento ambiental, que, a meu ver, precisa haver mais, obviamente, agilidade dos órgãos ambientais. Agora, para isso, os órgãos ambientais também precisam ter uma estrutura adequada. Precisa ter gente suficiente. Há quanto tempo, presidente, a gente fala disso, né? De dar mais agilidade para análise desses projetos ambientais e a gente fica todo início de ano falando sobre o mesmo assunto? Se não houver um aumento do efetivo da FEPAM, não vai ter jeito para os investimentos de maior porte. Para investimentos de menor porte, foi feita a municipalização do processo de licenciamento, né? Então, de certa forma, né, conforme o porte do projeto, o licenciamento pode ser feito pelo próprio município, desde que, obviamente, ele tenha estruturado, né, o seu órgão ambiental municipal. Mas também é importante que os municípios possam dar agilidade a isso. Se for um projeto de maior porte, vai ser necessário o licenciamento da FEPAM. Mas aí, de fato, precisa equipar melhor a FEPAM, precisa fazer concurso público e ter um número maior de servidores na FEPAM, porque nos últimos anos teve um número muito grande de servidores que se aposentaram e não foi reposto ainda, né? Então, essa é uma questão fundamental, porque também, senão também não adianta ter o financiamento se o licenciamento demora por ausência de pessoal para poder fazer análise dos processos. De que forma a sua proximidade com o presidente Lula pode ajudar o Rio Grande do Sul a destravar alguns projetos aqui, que estão há anos, né, esperando, e também a gente receber mais recursos? Nós tínhamos um grande interlocutor no governo federal, que era o ministro Paulo Pimenta, mas agora ele saiu do primeiro escalão. De que forma o senhor pretende, né, auxiliar nesse contato com o presidente Lula? Olha, assim, a gente tem, de fato, né, interlocução com o governo federal, e a gente tem, de certa forma, exercido isso. A própria criação da Secretaria Especial de Reconstrução, que foi coordenada, dirigida pelo ministro Paulo Pimenta, foi uma sugestão que a nossa bancada partidária encaminhou para o presidente Lula. Nós dissemos na época: olha, presidente, dado a gravidade que está acontecendo aqui, é preciso que o governo federal crie uma estrutura permanente aqui no estado por algum tempo,
para poder facilitar o diálogo com o governo do estado, com as prefeituras, com a sociedade, com os setores produtivos, né? E o presidente do Zuvio criou essa secretaria, que foi fundamental, né? A presença do ministro Pimenta aqui foi fundamental no diálogo com o governo federal, no diálogo com os municípios, né? Com as equipes que estiveram aqui, né? Dando agilidade numa série de questões. Veja que o volume de recursos aportado pela União é um volume como nunca na história. Nós tivemos aí, seja através do crédito que foi disponibilizado para microempresas, empresas de pequeno porte e até para empresas de maior porte, o crédito, eu estou falando de crédito emergencial que foi fornecido para a agricultura, o rebatimento de juros, né, que foram feitos de financiamentos anteriores, onde foi reduzidos as taxas de juros e foi postergados os prazos de pagamento, os recursos que vieram diretamente para as pessoas, como auxílio reconstrução e tantos outros, os recursos que vieram para o Estado e para os municípios que fizeram planos de trabalho para reconstruir pontilhões, para reconstruir escolas, unidades básicas de saúde, etc., foram recursos consideráveis. E muitos deles estão empenhados e ainda não foram liberados, porque ainda não foi feita licitação, porque tem que fazer projeto de uma obra ou coisa do gênero, mas os recursos estão todos eles devidamente empenhados. Sem falar que foi 6,5 bilhões para o sistema de proteção às enchentes aqui na região metropolitana, são 14 bilhões de reais que nós deixaremos de ter que pagar de 2024 a 2026 da dívida pública, da dívida que a gente tem com a União, né? Então, inclusive, e além desses 14 bilhões que vão ficar aqui para ser investido aqui, né, para necessidades que o Estado tem, são 18 bilhões de reais que nós deixaremos ter de pagar de juros, porque durante esses 3 anos também não incorrerão juros sobre o saldo devedor da dívida que o Estado tem para com a União. Então, são volumes de recursos consideráveis que há muitas décadas ou nunca, né, o Rio Grande do Sul teve acesso. E por que, presidente, só aproveitando que o senhor está citando vários números importantes, por que há essa sensação de inconformidade, até de reclamação entre empresários, entre muitos prefeitos, né, que reclamam, inclusive, da falta de ajuda mais incisiva e mais forte do governo federal? O que falhou aí nesse meio-campo? Eu acho que é uma disputa política, não é uma boa. Simples assim. Porque nunca na história do Rio Grande do Sul houve um apoio federal da forma como foi. Qual é o governo brasileiro que injetou, que está dizendo, vamos injetar 112 bilhões de reais aí? Já liberou mais de 60%. Se fosse só os 60% liberado, qual é que foi o governo que fez isso na história? Nunca. Nós tivemos 3 anos de seca seguida. Quanto que o governo da época mandou para o Rio Grande do Sul? É lógico que nós tivemos agora foi uma coisa que nunca tinha sido vivenciada. Então era um momento extraordinário. Pegue qualquer prefeitura e veja quanto... Eu vou pegar alguns dados que eu tenho de cabeça, porque não tenho todos. As chuvas lá de setembro de 2023, se pegar os números atuais, não vai fazer muita diferença. O valor que foi para as prefeituras ali do Vale do Taquari, se tu pegar, por exemplo, as prefeituras de Mussum, que foi uma das cidades mais atingidas, a prefeitura de Roca Salles, que foi um município muito atingido, o município da Santa Teresa, que foi muito atingido. Se tu pegar a receita corrente líquida anual desses municípios, e pegar o que teve de recursos que eles receberam com os planos de trabalho que eles apresentaram, né? O valor que veio equivale mais ou menos a 40% da receita corrente líquida de um ano que esse município tem. Então, é um valor que esses municípios de ajuda federal também nunca tiveram, né? E além desses 14 bilhões, veja bem, 14 bilhões de reais em 3 anos. Né? São quase 5 bilhões por ano que vai poder ficar aqui para ser investido. Quando que o Rio Grande teve uma condição tão boa como essa? E 18 bilhões de reais de juros que não vai ter que ser pago. Tá? E mesmo o recurso que foi para empresas foi um valor significativo. Por que a economia gaúcha se recuperou tão rapidamente?
Porque se dizia lá em maio que o Rio Grande do Sul ia demorar décadas para recuperar a sua economia. Pois bem, nós em poucos meses recuperamos a economia. Tanto que fechou o ano com o PIB positivo. Não só positivo, como vai ter um PIB mais alto do que o PIB brasileiro. Porque teve uma injeção de recursos significativa. É lógico, teve também o dinheiro das prefeituras, teve também o recurso do governo federal e teve os investimentos privados. Mas eu só posso dizer que a razão de por que tem gente que se queixa que o dinheiro foi pouco, por disputa política, né? Por não querer reconhecer que o auxílio é muito significativo e é muito importante, né? Agora tem, inclusive, uma nova proposta, né? Veja que o governo do Estado, né, meio que se obrigou a aceitar o regime de recuperação fiscal, né? Na época, inclusive, eu votei contra a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque entendia que ele não era bom para o Rio Grande do Sul. O governador estava convencido de que era bom e aprovou, enfim, dizia, inclusive, não tem outra alternativa, então temos que fazer. Bom, assinou o contrato e alguns meses depois estava dizendo, olha, é difícil, temos que ver uma outra alternativa, porque essa aí não nos dá perspectiva futura. Então, o governo federal encaminhou uma nova proposta, que é o programa de parcelamento das dívidas dos governos estaduais, que vai permitir que a gente tenha juros zero. Né? Porque lá em 95, quando foi feita a federalização da dívida do Estado, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados da federação, a União assumiu as dívidas e os estados pagariam ao governo federal. O indexador da dívida foi índice geral de preços de disponibilidade interna, mais 6% ao ano. Aí as condições macroeconômicas do país, naquele período, levaram que o IGPDI esse ficasse lá nas alturas. Bom, em 2, 3 anos, mais do que dobrou a dívida do Estado. E veio vindo assim até 2014. Veja, eu falei 95, 96. Foi até 2014 IGPDI mais 6%. Por isso que a nossa dívida aumentou exponencialmente. Sim, teve um ano que o IGDPI deu mais de 30%. Exatamente. Essa foi a razão. Aí, em 2014, foi feita uma primeira mudança nisso aqui. Era o presidente Dilma e o governador Tarso Genro. Se abriu todo um debate e se mudou o indexador. Passou a ser, em vez de IGPDI mais 6% ao ano, passou a ser IPCA, ou taxa Selic, o que fosse mais vantajoso para o Estado, mais 4% de juros ao ano. Então, foi a primeira vez que a gente teve uma negociação mais favorável ao Estado. Isso reduziu, na época, equivalente a 22 bilhões de reais no saldo da dívida. Bom, agora nós temos aí o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal não nos perdoou nada. O Rio Grande do Sul ficou de 2017 a 2022 sem pagar a dívida, por força de uma liminar. Isso significou 16 bilhões de reais que o Estado do Rio Grande do Sul não pagou de 2017 a 2022. Só que isso foi incorporado ao saldo devedor e não teve nenhum perdão do juro. Então, quando foi assinado o regime de recuperação fiscal, em 2022, né, os 16 bilhões que não foram pagos foram incorporados ao saldo devedor e ainda correu todo o juro daquele período. Não tivemos perdão de absolutamente nada. Né? Agora, nessa situação da catástrofe climática, nós vamos deixar de pagar 14 bilhões e não correrá juro. Consequentemente, estamos economizando 18 bilhões em juro. Os 14 se incorporam ao saldo devedor. Mas temos um saldo líquido aí de em torno de 4 bilhões de reais a fundo perdido para o Estado. E agora, com a nova proposta, né, fazendo investimentos em determinadas áreas, como educação e outras, o Estado aplicar naquilo que foi aprovado na lei lá no Congresso Nacional, terá juro zero. Né? Então, com o juro zero, nós vamos ter aí no próximo período, contando os 14 bi que nós teremos imediatamente em 2024, 25, 26, e mais com a adesão ao a nova renegociação da dívida, vai sobrar quase 2 bilhões a mais por ano. Então, é uma situação que fazia muitíssimo tempo que nós não tínhamos. É uma janela de oportunidades importantíssima para o Estado do Rio Grande do Sul, que está acontecendo, tem que se reconhecer, porque o governo federal, o governo do presidente Lula, está propiciando isso. Né?
Então, quem reclama, às vezes, né, não se dá conta dessas questões. Bom, acho legítimo que se queira sempre o melhor possível, mas a gente não via alguns desses atores, quando eu digo atores, atores políticos, né, no sentido sociológico da palavra atores, né, que eram apoiadores de governos anteriores, que não nos deram essa condição, reclamar de nada. Mas agora estão reclamando, então eu só posso chegar à conclusão de que é uma disputa política, para construir uma narrativa que o governo não está ajudando, porque, enfim, etc, etc. Mas se a gente for analisar os dados concretos, nós vamos ver o seguinte: me apresentem aí quem que ajudou mais, que eu dou a mão à palmatória. Mas, do contrário, não vejo como não reconhecermos esse papel, né, que o governo do presidente Lula está propiciando, essa janela de oportunidades ao Estado do Rio Grande do Sul. Tem que melhorar a comunicação, então, hein, presidente, né? Lá do governo federal, aqui com a sociedade gaúcha. Mas eu acho que não é um problema de comunicação, porque esses números todos, eles têm sido ditos aí, os prefeitos sabem, o governador sabe, mas tem a disputa, que é da natureza política, sem problema nenhum. A democracia também envolve disputa política. Precisa, né, obviamente, que as pessoas tenham acesso às informações corretas. Já que nós estamos falando em dívida do Estado, aqui esse é um tema muito importante, né, para o nosso presente e o nosso futuro. A OAB-RS defende, tem uma ação, inclusive, que está sendo analisada no STF, que o Rio Grande do Sul já pagou essa dívida, né, que nós, gaúchos, já pagamos toda essa dívida. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu sou litisconsorte dessa ação. Todos os deputados nossos assinaram essa ação, né, como não só nós, deputados de outros partidos também já havíamos assinado. Né, há que se fazer essa conta, mas veja bem, vamos novamente rememorar a história. Quem é que entrou? O Estado do Rio Grande do Sul tinha entrado com a ação. Lá na gestão do governador Tarso Genro tinha entrado com a ação. Essa ação permitiu depois que o governador Sartori entrasse com aquela liminar para não pagar, como outros estados também tinham feito a mesma coisa. Pois bem, para assinar o regime de recuperação fiscal, o governador Eduardo Leite foi obrigado a desistir dessa ação. Porque o governo federal, o governo anterior, não o atual, né, o ministro Paulo Guedes, no regime de recuperação fiscal, obrigava o Estado a renunciar à ação que tinha entrado lá atrás. E assim foi feito. O governo renunciou a essa ação. Restou a ação da OAB. Aí cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se de fato, né, foi pago, não foi pago, como é que não é. Né? É verdade que existiam contratos em vigor, assinados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Tem uma discussão que diz que leve em consideração uma tese jurídica que diz o seguinte, que a União não pode cobrar juros dos entes federados, porque a Constituição diz que os entes federados têm que cooperar entre si. Né? Essa é a tese, né, digamos assim, que sustenta de por que a dívida já foi paga. Mas eu acho que essa questão está judicializada, tem que aguardar o resultado dessa judicialização. Lamentavelmente, o Estado abriu mão da sua ação, que tinha, né, por imposição da assinatura, ao assinar o regime de recuperação fiscal. Né? Mas, independentemente disso, né, o governo federal atual está propondo uma alternativa bastante significativa. Mas o melhor que nos dá aí... é que o STF chegasse a uma conclusão sobre isso. A Assembleia não pode ajudar? Não, mas como é que a Assembleia vai ajudar? A Assembleia pode, né, quando tem alguma audiência lá para levar memoriais, enfim, ao juiz relator, a Assembleia se fez presente. Né? Quando houve reuniões dessa natureza, a Assembleia sempre se fez presente e os deputados, inclusive, subscrevem essa ação. Né? Mas até haver uma decisão do Poder Judiciário, né, enfim, sabe-se lá quando vai tomar essa decisão. O importante é que, independentemente dessa ação judicial, tem uma proposta que é mais atrativa, que nos dá mais oportunidades, que vai nos permitir que um valor considerável de recursos deixem de ser pagos e ficarão aqui para que o Estado possa fazer investimentos em determinadas áreas. Então, assim, é uma condição, seja pelos 14 bilhões que estão sendo aportados para o Fundo de Reconstrução, seja pela adesão que, com certeza, o Estado fará
a essa proposta nova de renegociação da dívida é uma condição que nunca, nas últimas décadas, o Rio Grande do Sul teve. Eu diria que desde os anos 80 nós não temos uma condição tão propícia para fazer investimentos, para resolver problemas estruturais do Estado, né, como temos agora aí no próximo período. A questão é, vamos aplicar bem esse dinheiro. A questão é, vamos dar transparência à aplicação desses recursos. A questão é, vamos abrir um debate com a sociedade, com a Assembleia Legislativa e com a sociedade, para decidir o que são as prioridades desses investimentos. Para encerrar, já tomei muito do seu tempo aqui, viu? Né? Sei que a sua agenda aí é super disputada, ainda mais num começo de gestão na presidência da Assembleia. Eu quero só que o senhor fale um pouco desse momento político, né? Que apesar de duro muitas vezes, né, dos debates serem acalorados, como é a característica dos gaúchos, o Parlamento Gaúcho aí nos últimos anos, nos últimos mandatos, tem mantido um alto nível, né? A gente não vê coisas aí estranhas que acontecem em outros parlamentos. E uma prova é que, inclusive, o PT, né, tem aí nos últimos anos, tem conseguido, né, sempre um ano na presidência, por acordo com as demais bancadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa tradição do debate forte, muitas vezes, mas respeitoso, deputado. Bom, primeiro, nós aplicamos aqui na Assembleia o entendimento de um artigo da Constituição que diz que as mesas diretoras e as comissões das casas legislativas têm que ser compostas respeitando a proporcionalidade, tanto quanto possível, dos partidos que estão presentes naquela casa legislativa. Quem decide o tamanho que cada partido tem, no nosso caso concreto aqui da Assembleia Legislativa, é o eleitor, que vai às urnas, vota e diz qual é o tamanho de cada partido. Bom, aí conforme o tamanho de cada partido, ele vai ter determinados espaços aqui. E fazem já quase 2 décadas que esse princípio é aplicado. Dentro desse princípio, as 4 maiores bancadas presidem a Assembleia Legislativa, uma em cada ano de cada legislatura, né? Por isso, como frequentemente, né, a gente sempre é a maior bancada, somos a maior bancada agora, éramos a maior bancada nas duas legislaturas anteriores também, né? Então, graças a isso, a gente também tem essa responsabilidade de presidir a Assembleia Legislativa. Isso dá previsibilidade, dá não só previsibilidade, mas também dá estabilidade institucional, né? E isso leva também a um clima de debates, como tu me disseste, muitas vezes duro, com cada partido, cada parlamentar com a sua posição, mas quem decide é o plenário votando, né? Aí se conformam maiorias, se conformam minorias, mas, acima de tudo, esse debate tem sido de forma bastante respeitosa. De fato, a gente não tem assistido aqui aquilo que às vezes a gente vê pela televisão em outros lugares, onde parlamentares ficam se degladiando, se xingando com palavras de baixo calão, um deputado não querendo deixar o outro falar, ou coisa do gênero. Aqui, eu diria que os deputados e deputadas têm um respeito mútuo mesmo nas suas diferenças. E quem decide é o voto no plenário. É assim que tem que ser num regime democrático. Perfeito. Obrigado, deputado Pepe Vargas, novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sorte e sucesso no seu mandato e conte sempre aqui com o Poder RS, com o Multi RS, né, para levar as informações da Assembleia para todo o Rio Grande. Obrigado, foi um prazer. A Assembleia Legislativa está de portas abertas à nossa população. Parabéns ao programa Poder RS e à TV Multi RS cumprindo esse papel, né, que sempre leva informações para os cidadãos e cidadãs. Obrigado, boa noite. Boa noite. O Grupo PES apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade.
totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas, e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Poder RS faz agora um brevíssimo intervalo. Já voltamos aqui no Multi RS, o nosso tradicional programa, o Poder RS. Já voltamos. O Brasil registrou 21 acidentes aéreos nos primeiros dias de 2025. Hoje vamos receber o ex-diretor de operações da Varig para entender o que está por trás desses números. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, o ex-diretor de operações da Varig, Nelson Riete, tem mais de 60 anos de experiência em aviação. Hoje ele compartilha conosco os seus conhecimentos sobre aviação. Boa noite, Nelson, tudo bem? Boa noite, Orestes, tudo bem? É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, que bom que tu conseguiu aí um espaço na tua agenda para nos atender. Indicação de um amigo em comum, do Fração. Bom amigo. Nelson, olha só, eu vou direto ao ponto. A gente está vendo muito mais acidentes aéreos agora, porque a gente está prestando mais atenção. É o número das aeronaves, né, que cresceram muito nos últimos anos. Afinal, Nelson, o que está acontecendo? Bem, isso é uma assunto bem complexo. A investigação e a busca da excelência em aviação é um assunto permanente. É claro que o aumento de aeronaves no ar é um dos fatores, mas não é só isso. Nós temos muito mais coisas atrás disso, né? Nós temos no Brasil um sistema de fiscalização de aviação, que é a ANAC, é um órgão federal que cumpre um bom trabalho, eles são profissionais, entretanto, eles têm um problema de verba muito grande. Vocês imaginam que eles têm que fiscalizar todos os aeroportos, todas as oficinas mecânicas, todos os aviões, todos os pilotos do Brasil. É um trabalho muito grande e com o staff que eles têm é bem deficiente. A gente está falando no universo de quantas aeronaves voando no Brasil todos os dias, Nelson, tem ideia? São centenas de voos por dia. Voos comerciais, fora os voos particulares. E particulares também. Particulares, helicópteros, escolas de aviação, empresas aéreas nacionais, estrangeiras. Se olhar no Fly Radar, vocês vão ver assim que é uma enormidade de aviões ao mesmo tempo aqui no país. E o que está acontecendo, hein? Por que mais aviões têm caído? Olha só, estava olhando aqui os números deste ano, do ano passado, aliás, 2024, Nelson, 175 acidentes aéreos resultaram em 153 mortes. Foi o ano mais letal desde 2016, quando 104 pessoas morreram. Por que está acontecendo mais acidentes aéreos? Aumentou bastante o número de aviões, a formação de pilotos não está atingindo os níveis desejados, o sistema de manutenção de aviões ainda deixa muito a desejar, e a infraestrutura aeroportuária, a infraestrutura toda de geral do país, ainda tem que melhorar muito para conseguir reduzir.
Pois é, olha só, estava olhando aqui que as aeronaves privadas são as que mais se envolveram em acidentes aéreos nos últimos 14 meses. Olha só, segundo o CENIPA, né, dos 195 casos registrados, 71 tiveram aeronaves privadas envolvidas. Por que esse número maior de acidentes acontece na aviação privada? O nível de exigência para a aviação privada é muito menor do que para a aviação comercial. A aviação comercial tem que passar por vários testes, exames, os pilotos têm que passar 2 vezes por ano por provas teóricas, provas práticas, exames de saúde, e já a aviação privada, o nível de exigência é bem menor. Então, esses acidentes aéreos têm ocorrido muito em razão de erros humanos, na tua opinião? Eu diria que tem entre falha de manutenção e erro de piloto está o grande foco dos acidentes. Agora, nesses acidentes que a gente viu aqui em Gramado, né, ali na divisa entre Canela e Gramado, logo no início do ano, agora na última semana também, um acidente, né, envolvendo um advogado gaúcho super conhecido lá em São Paulo. A gente vê que tem aeronaves muito modernas, né, com 2 motores, que inclusive estão rodando com uma manutenção adequada, segundo informações, né, apuradas e divulgadas pela própria empresa, mas mesmo assim tiveram queda, sofreram acidentes. A que se deve isso? Bem, esses acidentes ainda estão sob investigação, e eles vão demorar mais de ano para conseguir chegar a uma conclusão do porquê do acidente. Agora, o acidente de São Paulo, a aeronave era de 1981, quer dizer, não era tão moderna assim. Deve ter passado por todos os sistemas de manutenção, mas a gente não tem conhecimento por enquanto, é muito prematuro sair para qualquer julgamento. Então, essa aeronave que envolveu e que vitimou esse advogado gaúcho, ela tinha mais de 40 anos. Tinha. Qual é a vida útil de uma aeronave desse porte, né, que é muito utilizada na aviação comercial, Nelson? A aeronave não tem vida útil escrita, né? Vai tudo depender do programa de manutenção. Todos os equipamentos dos aviões têm vida útil individual. E quando atinge essa vida útil, eles trocam o equipamento e a aeronave continua voando. Quer dizer, é possível ter aviões aí, tem aviões hoje com mais de 60, 70 anos voando, sem nenhum problema. Nas escolas aeroclube, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aviões que foram construídos em 1940 e estão voando. É mesmo? Com mais de 80 anos? Mais de 80 anos. Por que isso acontece, Nelson? É manutenção. É manutenção. O grande segredo, então, da aviação segura, aviação comercial, é a manutenção. É a manutenção, com certeza. O que deve ser feito de quanto em quanto tempo ou depende da aeronave? Depende da aeronave, depende da vida da aeronave, dos problemas que ela apresenta. O motor, tu troca o motor, bota o motor novo, esse avião está 0 quilômetro em termos de motor. A superfície, asa, trem de pouso são verificadas periodicamente, com fraturas, com excesso de uso e tal, e elas são trocadas e o avião fica novo. Não tem por que parar de voar. O que pode ser feito, né, pelas autoridades da aviação brasileiras para diminuir esses acidentes aéreos? Bom, a fiscalização não deveria ser a coisa mais importante. A consciência do piloto e do empresário devia sobrepassar a fiscalização. Mas como a gente sabe que em qualquer parte do mundo, não é só no Brasil, as manutenções não são tão perfeitas, os pilotos não têm todo o treinamento que é exigido, a ANAC está aí para fazer isso, ela tem que fiscalizar. Só que o universo de aviação é tão grande que eles não têm a menor condições de fiscalizar tudo. Eles fazem inspeções randômicas aqui e lá para testar, ver como é que está, ou recebem denúncias, mas a fiscalização como deveria ser, eles não conseguem fazer. Na prática, é uma autofiscalização. Exatamente. O piloto ou o empresário que tem um avião tem que ter essa consciência de que o avião dele é uma peça importante
e que tem que passar por um rigoroso sistema de manutenção sempre. Não é só eventual ou não é só quando manda o manual. Nelson, olha só, né, esses dois acidentes que aconteceram, né, que vitimaram a família de um empresário, né, de um empresário paulista, mas nesse acidente ali em Gramado, e agora um advogado, eram empresários, pessoas bem informadas, né, com formação, certamente, né, cientes de tudo que tem que acontecer do ponto de vista preventivo, né, para um avião funcionar bem, mas mesmo assim alguma coisa aconteceu. Eu vou te falar uma coisa, eu estou com medo, viu? Se me convidarem para fazer qualquer voo particular, eu recuso. Não, a gente não pode desenvolver esse tipo de filosofia, né? Esse avião de São Paulo, o piloto era muito bem qualificado, ele tinha feito a Faculdade de Ciências Aeronáuticas aqui em Porto Alegre, tinha voado na Azul, era um piloto muito capacitado, então não foi esse o problema. Agora, esse avião deve ter tido algum problema de manutenção, deve ter acontecido alguma coisa naquela decolagem e que o avião simplesmente voou. Sim, porque ele decolou e já caiu. É um problema, ali foi um problema do avião. Né? O tempo estava bom, o piloto era qualificado, era tudo certo. Me pareceu que nem o trem de pouso, né, conseguiu ser acionado. E nenhum detalhe ainda oficial do acidente, então não dá para a gente ficar especulando, né? Mas a manutenção é o que vai estar o foco ali. O que eu faço, então, se me convidarem para um voo particular desses? O que eu tenho que olhar antes de embarcar, hein, Nelson? É muito difícil. É muito difícil. O piloto, quando ele vai fazer um voo, ele faz uma inspeção bastante completa, interna e internamente da aeronave. Ele testa todos os equipamentos, ele faz tudo que tem que ser feito. Agora, tem coisas que a gente não tem condições de ver. Né? Houve alguma falha de manutenção do avião, ou uma falha no combustível, alguma coisa assim, é impossível de ver. Isso só vai acontecer depois do voo. Perfeito. Nelson Rietti, ex-diretor de operações da Varig, presidente da Federação dos Aeroclubes aqui do Rio Grande do Sul, tem mais de 60 anos de experiência em aviação. Obrigado por nos atender e trazer essas informações aqui no Poder RS. Obrigado, gostei. Boa noite. Carnaval de óculos novo aqui na Fábrica dos Óculos, de 1º a 28 de fevereiro. Toda a linha solar e clip-on com 50% de desconto na Avenida Berlim 832. O telefone WhatsApp é 51 9949 7771. O Instagram, @Loja Fábrica dos Óculos. Nós somos a Fábrica dos Óculos. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. E com essa entrevista a gente encerra o nosso Poder RS de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.